Bem, meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus estejam com vocês, onde vocês se encontrarem agora, aonde vocês estiverem agora, sejam abençoados, renovados pela presença do Espírito Santo. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, nós estamos dando continuidade a estas formações deste livro, Eu que constituí sentinela na casa de Israel. E hoje nós vamos estar meditando o 4º capítulo deste livro, que é resgatando a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E este livro, ele começa partilhando a passagem de Jeremias no capítulo 6, versículo 16. Vai dizer assim: assim fala o Senhor, sustai vossos passos e escutai, informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação, segue-a e encontrareis a quietude para vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o tema hoje, capítulo 4, é resgatando a identidade da RCC. O que significa então, meus amados e amadas, resgatar a identidade da renovação carismática católica? O que significaria? Resgatar algo que talvez tenha ficado em segundo plano, ou que tenha ficado, de certa forma, a desejar, né? Então, significa pegar de volta, recuperar, tomar o que é a nossa razão de ser, né? E nós precisamos, como carismáticos, numa espécie de retomada. Talvez tenhamos caído numa teoria e nós precisamos retomar o sonho, a visão de Deus sobre a renovação carismática católica. Precisamos resgatar a identidade genuína, em todas as instâncias, E esse resgate ele deve começar na vida pessoal dos servos. E aí nós temos várias passagens bíblicas. Segundo Timóteo 16 vai dizer: reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. E aí nós precisamos voltar à nascente das águas, que é Jesus, a fonte que é Jesus. Precisamos voltar a ter essa intimidade fecunda com Deus. Precisamos pedir a Jesus todos os dias: dá-me de beber, dá-me desta água, para que eu não volte a ter sede. E a partir do batismo no Espírito Santo diário, que nós podemos voltar a ter a força do alto, que naturalmente nós vamos voltar a praticar, os carismas, e nós assim daremos esse testemunho de santidade, de comunhão, de missionariedade, por amor a Cristo e aos irmãos. Então, numa consulta profética internacional do ICES, que aconteceu para a preparação da celebração do Jubileu de Ouro na RCC Mundial, o Senhor ele deu uma palavra, para aqueles que estavam reunidos,
através da queda de energia elétrica que aconteceu lá no encontro. E como eles estavam na escuridão, o Senhor falou: você já não tem a força do alto, venham a mim. Em outras palavras, o Senhor ele falava que estava faltando aquela intimidade com ele, né? Que houve uma perda de referência daquilo que era realmente o projeto de Deus para a renovação carismática católica. E aí o Senhor queria conscientizar que muitos perderam, muitos deixaram de buscar em Jesus essa força do alto, né? Deixaram de beber das fontes das águas, né? Que era voltar a orar, voltar a ler a Sagrada Escritura, voltar a rezar a Nossa Senhora, o jejum, a abstinência, revalorizar o sacramento da confissão, da penitência, reforçar as práticas espirituais, retornar ao primeiro amor. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor ele passa mensagens para as igrejas, né? E uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso, né? Uma cidade bastante populosa e extremamente importante. E aí o Senhor, né, começa elogiando, né, todo o trabalho, a perseverança, né, a resistência do povo daquela cidade, mas o Senhor ele exorta, queixa-se de que eles se arrefeceram, deixaram o primeiro amor. Ou seja, eles não estavam tendo mais aquele ardor no coração, né? aquela paixão por Jesus, aquela paixão por Deus. E aí, nós também somos chamados, exortados, né? Que muitas vezes nós não tenhamos mais estado cheios, inflamados do Espírito Santo. Talvez nós não estamos tendo mais aquela parresia de fé expectante, né? Que transborda na simplicidade, na espontaneidade, né? E aí o Senhor ele vem nos fazer lembrar 3 ações imediatas que nós devemos ter: lembrar, arrepender e voltar às primeiras obras, né? Ora, lembrar seria o quê, né? Fazer um exame da nossa realidade, né? Que tem que ser transformada, de como nós estamos vivendo, né? A nossa carismaticidade, né? E isso nós temos que olhar como está o nosso grupo de oração, como estão os nossos ministérios, né? Reconhecer como está a realidade, que precisa ser transformada. Arrepender-se, né? Significa voltar à casa do Pai, né? Sentir saudade de comunhão com Deus, né? Ter a dor na alma por ter ofendido a Deus, né? E aos irmãos. E aí aqui eu abro um parênteses sobre essa questão do voltar à casa do Pai, né? Porque o mundo disse: nós não precisamos ir para a igreja. Muitos de nós não estamos indo. Não estamos indo à Santa Missa, não estamos indo ao grupo de oração, ao louvor do grupo de oração, né? Sendo que nós vamos a tantos outros lugares e deixamos de ir ao local onde é a fonte que jorra a água viva do Espírito Santo, né? Também regressar significa, né, tomar aquela posição anterior, né, retomar o caminho, né? E isso deve começar a partir dos líderes, de quem é coordenador, de quem está à frente, dando testemunho, dando o exemplo, né, para esse resgate da genuína identidade da RCC. Então, resgatar significa, pois, abandonar o que é acessório, o que é superficial, né? E viver a essência da própria renovação carismática, né?
Deus, ele quis favorecer a igreja e a humanidade com a corrente de graça, que é a renovação, né? E resgatar a identidade significa, né, esse retorno das práticas espirituais, garantir o ciclo carismático espontâneo. Ah, Tatiana, mas a gente está fazendo live. Mas, meus amados, não é a mesma coisa. A mesma coisa que estar presencialmente e deixando fluir o Espírito Santo nesse ciclo carismático que o Senhor nos ensinou pelo seu Espírito Santo a fazer, a realizar, né? E a assegurar verdadeiras experiências do batismo no Espírito Santo. Então, retornar ao grupo de oração, né, a participação presencial, seria um primeiro passo para nós. E aí, os bispos latino-americanos, eles vão dizer, nos exortar, né? Eles dizem assim: seria conveniente incentivar alguns movimentos e associações que não deixe a convidá-los a renovar seu carisma original e que não deixe de enriquecer a diversidade com o Espírito, como o Espírito se manifesta e atua no povo cristão. Então, orar, renovar o carisma original é resgatar a essência da identidade. Da nossa identidade é retornar ao primeiro amor, às primeiras práticas, ao chamado original, né? O livro ele também partilha que no primeiro fórum carismático realizado pela RCC Brasil, em Lusiânia, a ex-presidente do CONCLAT, Maria Eugênia, ela teve uma moção e exortou, né, que se lutamos tanto para carismatizar a igreja, isso de fato ocorreu, precisamos cuidar da casa, porque talvez tenhamos perdido um pouco da nossa identidade. Temos que cuidar da RCC, irmãos, do grupo de oração, fazendo acontecer o louvor aberto, de forma presencial, né? Porque ali é onde acontece o nosso grupo de oração. E eu e você precisamos estar presentes. E através das lideranças amadurecidas, né, nós precisamos assumir o nosso posto para que nós sejamos reinflamados por essa chama do batismo no Espírito Santo, para que também os servos sejam reinflamados. Então, resgatar a identidade da RCC é retomar os reais propósitos, né, que Deus tem para os nossos grupos de oração, voltar à originalidade do batismo no Espírito Santo, né, e não ficarmos, claro, apegados somente a uma experiência sentimental, a uma experiência espetaculosa, mas da luta do dia a dia, da perseverança, da fidelidade, né, que se alcança através de raízes amadurecidas, né? E João Paulo II ele vai dizer a RCC, né, em 1980, que perspectivas amplas se abrem, filhos queridos, diante dos nossos olhos. Certamente não faltam os riscos, porque a ação do Espírito Santo se desenvolve em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro que deixamos arrefecer, esmurecer a ação de Deus através do Espírito Santo. E aí nós precisamos ter essa experiência amadurecida com Deus, né, que gera em nós compromisso, perseverança, fidelidade, né? E aí nós muitas vezes podemos estar mais seduzidos pelas coisas acessórias, né? Se tem uma dança, uma apresentação, uma gincana, uma festinha, claro que tudo isso é importante, mas muitas vezes nós trocamos, né, apenas pelas novenas, apenas pelos cercos de Jericó, pelas campanhas, pelas práticas devocionais. Ah, Tatiana, mas isso é errado?
não é errado, é tanto que eu sou um daqueles que compartilha as novenas, o cerco de Jericó, mas sou também aquele que está no grupo de oração, de forma presencial, sentindo a presença do Espírito Santo, vivendo o batismo do Espírito Santo. E olha que nós já estamos aí há 20 anos. Então, cada grupo de oração não é rotineiro, não é repetitivo, é uma experiência renovada de Deus, né? Não importa se tem um ministério completo tocando ou se não tem instrumento algum no grupo de oração, não importa se não é o melhor pregador, o melhor ministro. Não, a graça de Deus acontece. Claro, todos nós devemos nos preparar bem para servir, mas eu não posso ir ao grupo de oração só quando estou sofrendo, triste, alegre, ou quando Deus me dá as coisas, ou quando os meus amigos vão. Tem muita gente que vai ao grupo de oração porque o outro irmão vai. E a sua experiência pessoal com o Espírito Santo e a nossa experiência pessoal com Jesus, né? Não estou dizendo que os cercos de Jericó, as novenas, sejam erradas. Não. Podemos fazer, mas nós precisamos voltar à origem, né, da nossa essência, que é o batismo do Espírito Santo, né? Então, não podemos, na hora do nosso grupo de oração, do nosso louvor, ocupar com outras coisas, né? Então, nós precisamos, através do grupo de oração, através do ciclo carismático, vivenciar, renovar o batismo no Espírito Santo, né? Que nos chamam a exercer a nossa missão dentro da comunidade. Então, resgatar a identidade, portanto, requer uma boa reflexão por parte de cada um de nós, das lideranças, uma postura de humildade, de arrependimento, né? De quando nós desviamos da rota, de nos animar a voltar, a retomar, para reinflamar o carisma de Deus em nós. E para terminar, em Pentecostes 2017, através da vigília de Pentecostes, foi-nos dada a profecia, né, de que os campos estão brancos e, portanto, prontos para a colheita. E aí, meus amados, alguém pode dizer, mas veio a pandemia, Tatiana. Antes da pandemia, nossos grupos de oração estavam cheios de participação. E aí nos disseram para não fazer presencial. Mas a igreja, desde agosto, amados, a igreja de Bom Jesus desde agosto diz, voltem, filhos, voltem a fazer seus encontros presenciais e a vivenciar a sua espiritualidade carismática de forma presencial. Alguns voltaram, outros não. E aí onde é que está a reflexão que nós temos que fazer, né? Pois se a colheita, se é o tempo da colheita, nós estamos deixando de colher os bons frutos, né? É preciso nós pararmos, refletirmos a nossa caminhada. Disse o Papa Francisco que quando se completa 50 anos, né? Às vezes vem as rugas vêm, o cansaço vem, esmurecemos, mas o batismo, o fervor no Espírito Santo não tem idade, né? Às vezes vem os cabelos grisalhos, né? Mas os que estão com cabelos grisalhos são aqueles que vão reinflamar os novos, os jovens. Então, é o momento de parar ou de ir em frente com mais força? Não, é hora de ir com mais força, deixando para trás a poeira do tempo que foi acumulada. Então, nós agradecemos que recebemos e o novo com confiança na ação do Espírito Santo. Há muitos jovens para serem evangelizados, muitos adolescentes, crianças. E nós, que já estamos aí nessa caminhada,
de forma amadurecida e perseveramos, precisamos nos manter também sempre com necessidade do Espírito Santo. Não podemos esmorecer do primeiro amor. Não podemos deixar acumular a poeira do tempo, desviar do que é o essencial. Então, RCC do Brasil, RCC do Piauí, RCC da Diocese de Bom Jesus, é o momento, né, para ir em frente com mais força. Amém? Então, essa é a partilha do nosso capítulo de hoje, né, resgatando a identidade da renovação carismática católica. Espero que esse momento possa animar, né, inflamar os nossos servos, os nossos líderes, a não desanimar, mas a se levantar e ir cada vez mais em frente. Que todos sejamos abençoados pela graça do Espírito Santo, pela Virgem Maria, né, nesse mês dedicado a ela e mês de Pentecostes. E que essa graça alcance a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.